Bom, nós estamos caminhando no ano agora de 2024, através desse tema que está aqui na frente do púlpito, o reino de Deus. Durante todo esse ano, os dias desse ano, você vai ver ministrações falando sobre o reino de Deus. E durante os meses do ano, cada mês a gente vai caminhar debaixo de um propósito. O mês passado, se você puder colocar a imagem do propósito do mês passado, que é os milagres de Jesus, nós caminhamos nesse propósito, os milagres de Jesus. E eu amo falar sobre Jesus Cristo. Sou apaixonado por falar de Jesus, seus feitos, suas maravilhas, a obra de Deus. Eu amo. E falar dos milagres de Jesus foi gostoso demais. Aliás, eu nem falei, quem mais falou foi os pastores, Adriano e Valéria. E eu quero dizer para você que eles vão dar continuidade nesse mês agora de fevereiro. Às quartas-feiras, venha para receber também uma palavra desatadora na tua vida, amém? Glória a Deus. E sobre os milagres de Jesus, quando olhamos os livros biográficos na Bíblia, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre a biografia de Jesus Cristo, nós vemos que mais ou menos foram 38 milagres que Jesus operou na Bíblia Sagrada. Mas você sabia que não foi só isso? Foi muito e muito mais. Projeta por favor João 21, 25 para mim. João 21, 25, o apóstolo João ele diz: se fôssemos escrever todos os feitos de Jesus Cristo, todas as curas, todos os milagres, não teria livro na face da terra que comportaria, porque ele fez muito mais do que está escrito aqui. Mas esses ficaram, gravados na Bíblia como lembrança. E eu sempre gostei de trabalhar com tema, trabalhar em série. Eu sempre gostei, desde bem antes dos apóstolos colocarem isso para nós estarmos trabalhando, eu já trabalhava. Esta série, Os Milagres de Jesus, algumas ministrações sobre ela a gente tem no canal. Lá atrás, se você entrar no canal e maratonar, você vai ver vários milagres. Nesse mês de janeiro só tivemos quatro quarta-feiras para falar, mas lá no canal tem muito mais. E outros temas também que eu gostei de falar, séries, propósitos. Talvez você tenha curiosidade de ir lá visitar o canal e olhar. Nós falamos também sobre a cura de Naamã. Visitamos pelo menos 8 ministrações sobre a cura de Naamã. E poderíamos ir mais além, mas foi até ali que Deus mandou. Muita coisa, muito ensinamento. Ali também sobre confrontação, tem uma série chamada Confrontação, que nós falamos sobre confrontação Adão, confrontação Abraão, José, Davi, Sansão, e também algumas mulheres, Ruth, Esther, aonde nós, através dessa série, nós identificamos qualidades que devemos ter, através do personagem, qualidades que nós também devemos ter, e que nos atrai a presença de Deus na nossa vida. Vale a pena você olhar. Por exemplo, uma série que eu gostei muito, um propósito que eu gostei muito de ministrar, foram as 12 portas de Jerusalém. E lá você vai ver porta do gado, porta das ovelhas, a porta dourada, a porta da fonte, a porta dos cavalos, a porta do montouro, a porta velha, várias ministrações. E este mês estamos em um novo propósito. Mas antes de falar sobre o novo propósito, primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos no mês de janeiro, para que você fale: pastor, eu vou passar um mel na tua boca, para você ver o que você perdeu, você que não veio às quartas-feiras, para que a partir de agora, quarta que vem, você não perca, e seja cheio também, em nome de Jesus, do Espírito Santo, da presença de Deus, amém? Glória a Deus. Então primeiramente feche os teus olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida no teu altar, eu apresento a minha vida na tua presença e te convido, meu amigo Espírito Santo, para que o Senhor pregue comigo, para que o Senhor me use como um canal de bênção, que eu possa passar a tua palavra de uma maneira clara, concisa, precisa, transparente aos corações que estão aqui. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a cada família representada pelos teus filhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça, então me ajuda, hein? Em nome de Jesus. Na primeira semana do mês de janeiro, nós meditamos sobre o milagre da provisão, que baseado em João 6, nós ministramos sobre 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece essa história? Onde Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão faminta. E olha que interessante, nós meditamos sobre organização. O que eu falei? Organização. João 6:10, por favor. Ali quando lemos, Jesus pediu para que todo mundo que estava ouvindo ali se organizasse e sentasse para ouvir a palavra que ele tinha para ministrar naquele lugar. E quer ser abençoado, aqui está uma chave. Quer ser abençoado, igreja, pare, se organize e ouça a palavra de Deus. É uma chave para você ter sucesso. Muitas vezes nós encontramos irmãos, irmãs, que a vida é um tumulto, uma correria. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, não deva ter os seus afazeres, mas nada deve roubar na tua vida aquele momento particular com Jesus, aquele momento de qualidade, onde Jesus quer falar ao teu coração, como esse momento agora. Quantas pessoas não vieram para o culto hoje e deixaram de receber, vão deixar de receber esta presença, essa unção na vida deles, e vão caminhar durante essa semana com aquele sentimento, aquela sensação de vazio. Mas glória a Deus que você está aqui, aleluia, e você veio pegar a sua porção, glória a Deus. Na passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, nós também meditamos sobre o agradecimento. Está no versículo 11 de João 6, que diz que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu para a multidão. E o que nós aprendemos com essa passagem, João 6:11? Nós aprendemos que Jesus, quando nós damos o controle da nossa vida nas mãos de Jesus, e Ele toma realmente a direção da nossa vida, na nossa mão as coisas são suficientes, mas quando está na mão de Jesus é surpreendente, aleluia, é sobrenatural. Depois diz que Ele abençoa. Por quê? Porque quando Ele é o primeiro na nossa vida, quando realmente o controle está nas mãos dEle, Ele abençoa tudo que você faz. Aquilo que você toca é abençoado. A planta dos teus pés, aonde vai, aquele lugar é abençoado, porque você representa a presença de Jesus, que é o grande abençoador da nossa vida. E depois diz que Ele parte o pão e Ele dá à multidão, Ele serve. Aí está em João 6,13, tá, Fá, por favor, porque diz que Ele multiplicou a bênção e compartilhou aquela bênção. E diz em João 6,13 que depois dele alimentar a multidão, os discípulos recolheram 12 cestos cheios. 2 chaves aqui para a nossa vida. Olha que interessante. Quem faz o milagre é Jesus, mas quem serve sou eu e você, aleluia.
Você, igreja, é canal de bênção para abençoar muitas pessoas que estão aí fora, desesperado nesse momento, pensando até em fazer uma besteira, mas você carrega a doce presença de Deus, a luz, você é sal nessa terra, para fazer a diferença. Aleluia. E a segunda coisa, enquanto eu alimento a multidão, Jesus está cuidando do meu cesto. Aleluia. E olha que interessante, para finalizar essa primeira semana, diz que quem deu 5 pães e 2 peixinhos, não foi nenhum dos apóstolos, não foi Tiago, não foi André, não foi Pedro, não foi João, foi um menino. O nome dele nem aparece aqui, a gente não sabe nem de que família ele era, a Bíblia não fala, apenas diz que um menino levou 5 pães e 2 peixinhos e falou: olha, eu tenho aqui. Então, você que talvez entrou pensando nesta noite: ah, mas quem sou eu, pastor? Eu sou o menor da minha casa. Pois bem, você pode ser, mas é você que Deus quer usar para alimentar a multidão. Aleluia. Então, não se preocupe, os discípulos, os apóstolos, tinha lá o status de apóstolo, de discípulo, mas o menino, ele tinha o milagre nas mãos dele, a provisão, ele tinha o escape para aquele povo, para aquela multidão, e você tem nas suas mãos a palavra da verdade. Aleluia, glória a Deus. Na segunda semana, sobre os milagres de Jesus, nós meditamos sobre o milagre da pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, e olha que interessante, nós aprendemos que na sua habilidade, nos seus dons, no seu talento, é aonde Deus vai fazer você prosperar. Aleluia. É justamente aí, você realmente se colocando nas mãos do Senhor e deixando o seu talento, as suas habilidades que Ele te deu, fazer a diferença e ajudar o teu próximo. A Bíblia diz que ali Pedro, com os pescadores que estavam ali, eles haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. E aí o que eles estavam fazendo quando Jesus encontrou eles? Estavam lavando as redes. A rede aqui no texto significa o dom, o talento e as habilidades que aqueles pescadores tinham. Era o que eles sabiam fazer de melhor. Só que a sua habilidade, o seu dom e o seu talento não é seu, não é meu, é de Deus. Foi Ele que deu para mim e para você. E aqui eles estavam lavando as redes. Significa o quê? Parei, encerrei, não quero mais, desisti. Esse era o comportamento dos discípulos quando estavam lavando as redes. E Deus não te chamou para derrota, para humilhação. Deus, Ele te chamou, igreja, para fazer a diferença nesse mundo tenebroso, para você conquistar, saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então creia nisso em nome de Jesus. Não abandone o barco não, irmão. Continue. Aleluia. E aí o texto diz que naquele dia Jesus entrou no barco ali e mudou a situação daqueles homens. Olha que interessante, há milagres para você quando você obedece o que Jesus manda fazer. Porque ali aqueles homens, eles estavam parados, não iam mais fazer mais nada. Mas aí o texto diz que Jesus falou para ele: não, vamos em alto mar, pega aí, recolhe as âncoras e vamos zarpar, vamos em alto mar. Aí você fala assim: poxa pastor, Jesus não podia trazer os peixes até a margem e fazer com que aqueles discípulos, eles vissem um milagre ali, toda a multidão que estava também ali perto, visse o milagre? Podia, Jesus ele tem poder para isso, mas por que Jesus mandou ir até o alto mar? É porque é o seguinte: há milagres na tua vida, igreja, que Jesus não quer que os outros contemplem, é você e Ele apenas. A multidão não vai ver, mas é você e Ele no particular, e você vai viver. Depois você testemunha, depois você conta do milagre,
mas é você e ele, aleluia. E quando eles chegarem em alto mar, e Jesus diz, lança a rede, eles podiam falar assim, mas espera aí, está limpinha, vai sujar de novo, eu vou ter que lavar de novo. Não, olha que interessante, eu não coloquei aí, Lucas 5:5, por gentileza, vamos ler do 5 até o 7, olha que interessante, Pedro, ele podia lá dar um atestado e falar, não senhor, mas a rede está limpinha, eu estou com preguiça ou coisa e tal. Não, olha o que ele falou. Respondendo Simão Pedro, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles lançaram, olha o que aconteceu, versículo 6, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E o 7, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Ei, a bênção que Deus tem para você, não é só para você, é para também a tua família, os teus vizinhos, aquela pessoa lá do teu trabalho, aleluia. Aprenda a ouvir, a obedecer à voz do Senhor, aleluia, e aí você vai viver tudo isso, em nome de Jesus. Diga assim, ó, Jesus, repita, Jesus, eu creio, que o Senhor tem controle, sobre todas as coisas, e eu declaro, que o meu barco, que a minha rede, que a minha vida, os meus dons, os meus talentos, estão à sua disposição. Usa-me, Senhor, diga isso, usa-me, Senhor, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Terceira semana, penúltima, nós meditamos ali sobre Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Essa foi a pastora que ministrou, né? A anterior foi o pastor, essa foi a pastora. Olha que você perdeu. Interessante que, antes de falar sobre o que a pastora trouxe no dia, interessante que nós tivemos também uma experiência, já compartilhamos com alguns aqui não ouviram, mas em novembro de 2022, quando tivemos a oportunidade de estar lá em Israel, normalmente o passeio de barco ali no Mar da Galileia, geralmente é de dia, para que você possa contemplar a paisagem. E na nossa viagem aconteceu de ser de noite. Houve ali um contratempo, ia ter lá um evento na cidade que não ia dar para a gente fazer de dia, fizemos de noite. E queridos, foi uma experiência sobrenatural. Naquele dia de noite, o vento começou a soprar, o barco motorizado, grande, começou a chacoalhar, as ondas batiam aí, jogava água em nós que estava lá, a gente levava cada paulada da onda assim na cara, doía, falava, eita, e o vento, e o cara que estava dirigindo lá, eu não sei se eu vou dizer motorista, não sei o nome do cara que dirige o barco, mas vou dizer assim, um motorista, a gente via que ele estava meio apreensivo, e ele tentava controlar o barco, tentava deixar ele em linha reta, e o barco queria assim, sair meio de lado, até que nós conseguimos atracar. Mas foi uma experiência sobrenatural, porque naquela viagem a gente pôde experimentar um pouquinho do que os discípulos vivenciaram nesta passagem. Foi maravilhosa a experiência que eu levo pelo resto da vida. A ministração do apóstolo naquele barco, eu levo pelo resto da vida. Eu nunca ministrei, mas um dia eu vou ministrar sobre as tempestades na nossa vida, aquelas que nós pegamos a prova com a mão, e as tempestades que vêm, né? Durante a caminhada acontecem algumas tempestades, e a gente tem apenas que confiar no Senhor. Mas foi sobrenatural, e eu lembro que a pastora falava sobre isso,
E eu quero dizer para você que mesmo que você esteja passando por tempestades, Jesus, Ele é especialista em acalmar as tempestades na nossa vida. Então você está no lugar certo. E eu quero também dizer que você não é o único privilegiada de passar por crises e tempestades. Todos nós passamos, viu? Alguns têm a ilusão de que só ele ou ela passa, por tempestade, e que o resto do mundo vai bem, obrigado. Não, todos nós passamos, aleluia. E as tempestades na nossa vida, elas são pedagógicas. Por quê, pastor? Elas nos ensinam a ser pessoas melhores, crentes de oração. Porque eu não sei você, eu tenho visto alguns crentes que quando alguma luta acontece, a primeira coisa que faz é sair da igreja. Eu não sei você, eu quero dizer que essas pessoas que têm essa atitude, está completamente errada, porque fizeram a vontade do diabo. Era o que o diabo queria. Quando eu estou com algum problema, alguma crise, alguma tempestade, é aí que eu me apego com Deus, é aí que eu vou para o pó mesmo, é aí que eu vou para o jejum, para a oração, porque eu sei que é guerra, e depois da guerra vem bonança, vem ali a vitória, o milagre, ali vem testemunho. Então é aí que eu me pego em leitura, eu assisto vídeo de ministração. Infelizmente, como eu disse, tem pessoas que fazem totalmente ao contrário, fazem a vontade do diabo, de fugir. Não faça isso, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus ele começa dizendo: passemos para o outro lado, para a outra margem. O que eu entendo com isso? Jesus, Ele quer nos levarmos a um nível maior. Ele quer te tirar do natural e levar no sobrenatural. Mas para isso, você precisa se mover, amém? Ele te convida nesta noite a você ter intimidade com Ele. Então se mova na direção de Jesus. E duas coisas também para encerrar a terceira semana. O fato de Jesus estar no barco conosco não quer dizer que não vamos passar por tempestades, amém? As tempestades vão vir, mas a presença de Jesus dentro do nosso barco faz toda a diferença, aleluia. Então quando você tem Jesus dentro do barco, você tem certeza que vai ter vitória e vai ter milagre. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não deixará que você seja tentado mais do que você possa suportar. E quando vier a tentação, o Senhor dará o escape, a saída, o milagre, o livramento. E se você crê, aplauda Ele, glorifique o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. E aí na quarta semana, foi ministrado lá na sede, eu meditei muito, sobre a cura daquela mulher que sofria 12 anos, de uma doença que não passava, ela tinha uma hemorragia, uma menstruação na vida dela, durante 12 anos, que não cessava, não parava. Ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, os recursos, com os médicos da época, e ninguém dava jeito para a causa dela. E a Bíblia não menciona quem era esta mulher, o nome dela não fala, mas conta a história. E aí eu lembro que Levítico capítulo 15, a partir do versículo 19, fala sobre a lei da impureza, que isso já veio do tempo de Moisés. Quando uma mulher ela entrava no ciclo menstrual, ela era colocada de lado, ninguém podia ter contato com ela, porque ela era considerada impura. Havia até um arraial das impuras naquele local, onde as mulheres ficavam, e durante o ciclo menstrual ela estava lá, depois que acabasse ela voltava para sua casa. Olha que coisa, como que era a cultura naquela época. E no versículo 25,
do capítulo 19 de Levítico, diz que a mulher será considerada impura enquanto durar esse período, esse ciclo. Então, esta mulher, você pode se colocar um minuto no lugar desta mulher, que sofria 12 anos deste mal. Com certeza essa mulher não era casada, ela não tinha uma família. Com certeza ela não tinha filhos, porque nessa condição, como é que ia engravidar? Não tem como. Com certeza ela era menosprezada pela sociedade. Ela vivia escanteada, com medo, afligida. Olha que situação esta mulher se encontrava. Mas, em algum momento, algum lugar ela estava onde ela ouviu alguém conversando e disse: sabe Jesus, o Filho de Deus, aquele poderoso em obras, em sinais, milagres, prodígios, aquele que curou Lázaro, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, fez tantos milagres, curou coxos, paralíticos, fez surdos ouvir, mudos falar. Ele vai passar por aqui, em Cafarnaum. E quando ela ouviu aquilo, ela falou: eu preciso ter um encontro com esse Senhor Jesus, porque eu sei que quando eu encontrar com Ele, e eu apenas tocar, a minha vida vai mudar, o meu milagre vai acontecer, a minha doença vai sumir. E ela fez isso, porque quando nós temos um encontro com Jesus, Ele tira algo de nós que não nos faz bem, e coloca algo dele dentro de nós. Quando temos um encontro com Jesus, ninguém que teve um encontro com Jesus saiu do mesmo jeito. Todos que tiveram um encontro com Jesus, e eu e você somos testemunha disso, quando saímos desse encontro, nós saímos transformados, melhores, curados e libertos em nome de Jesus, porque Ele faz isso. Não há limites para o nosso Deus, aleluia. E essa mulher, contra todas as expectativas, contra todos ali que estavam ali querendo bloquear o milagre dela acontecer, ela se embranhou ali no meio da multidão, e ela disse: ó, preciso apenas tocar. E quando ela toca na orla de Jesus, no manto, no talite de Jesus, o milagre acontece na mesma hora. Aquela hemorragia se estanca na vida daquela mulher, e por causa da fé, da ousadia, o milagre aconteceu na vida dela. E nesta noite, se você, assim como eu, precisa de um grande milagre na tua vida, Jesus está aqui, toca nele nesta noite, e você vai sair daqui também com o seu milagre, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos passando por um período, vem desde o final do ano de passado, e entramos nesse começo de ano, passando por lutas, por provações, por tribulações, tanto pessoal, como também espiritual, como também na igreja. Por quê? Porque o diabo, ele quer fazer com que a gente paralise, ele quer fazer com que a igreja desista, que a igreja erre o alvo, que é Cristo Jesus. Mas Deus está aqui dizendo para você: confia, acredite, continue a caminhar, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Confia. Salmos 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso Senhor, aleluia, e é Ele que nós servimos, glória a Deus. Talvez você fale assim: pastor, está difícil. Eu sei, Jesus sabe, apenas creia e continua a caminhar. Pastor, está doendo. Eu sei, Jesus sabe, apenas confie, continue a caminhar. Pastor, eu não estou suportando mais. Eu sei, Jesus sabe, mas continue a caminhar, confia nele. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Então empatou, que você também não sabe o que eu estou passando. Mas vamos acreditar, vamos confiar, porque Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, e Ele não vai nos deixar no prejuízo na fé. Ninguém que se aproximou de Jesus saiu sem receber uma bênção.
Ninguém foi despedido da presença de Jesus sem receber o seu milagre, e nós também não vamos ser, amém? Aleluia, glória a Deus. E nesta noite, levanta uma das suas mãos assim, em nome de Jesus. Eu quero declarar que Jesus nessa noite, Ele está trazendo cura e libertação para a área que você precisa tanto. Ele está curando aquele útero que sangra. Eu não sei qual é a bênção que você precisa. Você, em nome de Jesus, veio aqui talvez com o coração contrito, talvez com aquele coração despedaçado, sentimento, né? Senhor, me ajuda, fala comigo. Em nome de Jesus, receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba a tua cura, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Mistura aí as tuas palmas com glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E nesse mês, já encerrando, né? Você que perdeu o mês passado, olha quanta coisa boa você perdeu. Quarta-feira estamos aqui com um novo propósito. Aí coloca para mim, por favor, do Espírito, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, isso aí ficou meio, depois tem que dar, depois o Fá vai dar uma ajustadinha aí, vai ficar melhor. Aê, garoto, tu tá ligeiro, hein? Aleluia. Antigamente ele tinha que ficar 2 horas para achar, agora ele já achou o caminho, né? Já sabe. O propósito desse mês é enchei-vos do Espírito. Você quer ser cheio da presença do Espírito Santo? Então venha aos cultos, venha de quarta-feira, venha nos domingos, e com certeza Deus vai se revelar, vai se manifestar a presença dEle na tua vida. Quero ler Efésios 5, 18 e 19, e aí já nós vamos encerrar e orar. Efésios 5, 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Nesse texto de Efésios 5, no versículo 18, primeiro, temos que ter um comportamento que atraia a presença de Deus, que nos encha da presença de Deus. Não o primeiro comportamento que vai contra a palavra, que está falando aqui, não vos embriagueis com as coisas do mundo, com o vinho, porque isso traz contenda, isso traz separação de Deus, mas enchei-vos da presença e do Espírito do Senhor. E no versículo 19, para se cumprir na nossa vida, primeiro tem que se cumprir o versículo anterior, 18. Para se cumprir todas as bênçãos do versículo 19, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença. É simples assim, aleluia. As suas frustrações, muitas vezes você tem algumas, são resultado do comportamento, do andar, da sua vida cotidiana, das suas decisões, porque o Senhor, Ele quer se manifestar e se revelar a nós, mas muitas vezes somos nós que colocamos uma barreira, é nós que impedimos Ele de falar conosco, porque nunca temos tempo para Deus, temos tempo para tantas outras coisas, mas para falar com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, encontramos, não dá, agora não dá, não posso. Então, a partir desse mês, que você abra a tua mente e teu coração para receber aquilo que Deus tem para derramar na tua vida, aleluia. Eu fico às vezes assustado com o comportamento de muitas pessoas, né, que não vêm na igreja por causa de coisas bobas. Eu lembro que eu vim dos anos 90, me converti em 1992, e nos anos 90, né, durante um bom tempo, nós tínhamos sede de Deus. Era uma geração que a gente queria estar na igreja todo dia. Quando não tinha culto na nossa igreja, a gente caçava a igreja para cultuar, só para estar ouvindo a palavra, para estar adorando. Hoje, essa geração não quer vir não. Teve gente que eu sou capaz de apostar, que teve gente que ontem veio
e hoje não está aqui porque pensa, ah não, eu já fui ontem, já bati cartão, já paguei minha prenda, então não precisa. Não, não é assim. Se você puder estar todo dia na presença de Deus, é bom, é ótimo. Então se encha, porque mente vazia é oficina do diabo. E quanto mais você estiver cheio da presença de Deus, do seu Espírito na tua vida, mais coisas boas você vai atrair, mais coisas boas Deus vai fazer através na tua vida. Então se encha dessa presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí muitas vezes tem gente que fala assim, Senhor, por que eu não sou abençoado, abençoada? Está aí a resposta, acabei de dar. Então quando você se aproxima de Deus, Deus se revela, Deus fala com você. Então se aproxime neste mês. Quando acontecer alguma coisa triste, ruim ou negativa, não pense em sair da igreja, da presença de Deus não, viu? Mas pelo contrário, se apegue mesmo com Jesus, né? Fala, Senhor, eu não te largo, faz igual Jacó, abraça e fala, não te largarei, enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto meu milagre não acontecer. Que a sua atitude a partir de hoje, seja essa em nome de Jesus, né? Aí, eu nem vou entrar em detalhe, porque às vezes a gente ouve cada atestado que eu falo, Jesus, é verdade, essa pessoa falou isso, aleluia, mas tudo bem. A Bíblia fala de várias pessoas que sofreram na sua vida, por causa de decisões, por causa de postura, que não quiseram a presença de Deus, e se rebelaram, sabe? Por exemplo, quando lemos a história do filho pródigo, ele tinha tudo, ele tinha a presença do pai na vida dele, mas ele preferiu o mundo, e ele sofreu por isso. Quando lemos a história de Sansão, que tinha uma unção na vida dele, mas ele rejeitou a unção de Deus na vida dele, e quando você rejeita a unção, você sofre. Judas, que andou com o mestre e traiu a confiança. Nós vemos lá Acã, que também cobiçou ali as riquezas e perdeu a bênção. Davi, o rei Davi, que tomou decisões erradas e sofreu pelos seus erros. E eu quero dizer para você, os céus nesta noite estão abertos para você receber a presença do Espírito Santo na tua vida. Deus, ele tem prazer em ver você assim, cheio da presença dele, cheio da presença do Espírito Santo na tua vida. Ele se alegra quando você abre o coração e fala, eis-me aqui, Senhor. Então, se nesta noite você deseja, fica de pé em nome de Jesus. Efésios 1:13 diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nós abrimos o nosso coração e nós ficamos desejosos para sermos batizados com fogo do céu, como diz lá em Atos capítulo 2, aí sim nós somos revestidos de autoridade, unção e poder na nossa vida. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E olha que interessante, a Bíblia, né? Não a Bíblia fala, mas quando você estuda na teologia, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era derramado em porções. Não era todo mundo que tinha o privilégio de receber o Espírito Santo. Era apenas algumas classes que existiam que tinham esse privilégio, como profetas, sacerdotes, reis, alguns juízes. Eles recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo usava ali o profeta, mas depois ele retornava para Deus. Ele não ficava na vida do profeta. Mas depois de Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desceu e hoje ele habita em nós. Como diz 1 Coríntios 6, versículo 19: vós sois a habitação do Altíssimo, vós sois morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você, igreja, ele está aí com você. Aí você fala, pastor, mas eu não sinto, mas ele está aí. Pastor, mas faz tempo que eu não falo com ele, mas hoje ele quer se revelar para você. Aleluia. Então aprenda a depender de Deus, aprenda a ouvir do Espírito Santo, e aí você vai influenciar muitas pessoas. Aprenda a depender para que você possa influenciar. Amém, glória a Deus.
Aleluia.